possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência médica em Medicina de Família e Comunidade, mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em Educação para Profissões de Saúde pela Universidade Federal UFC, aluno do doutorado da pós-graduação de Ciências de Saúde, Ginecologia e Obstetrícia da UFRGS. Atualmente é médico do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, professor do Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, atualmente, coordenador da Coreme do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Esse é o nosso professor Francisco. Outro componente da mesa é André Ferreira de Abreu, residente de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, coordenador discente regional da ABEM, do Rio de Janeiro / Rio Grande do Sul. E também contamos com a participação da Laura Olívia Tavares Souto, acadêmica do 5º ano de Medicina da Universidade Católica de Brasília, membro do colegiado do curso e delegada discente da ABEM. Então, a residência médica, 70% dos médicos que terminam, né, o curso, eles se formam e têm a oportunidade de frequentar um programa de residência, sendo que o programa de residência ele pode ter um duplo papel na formação dos médicos, podendo ser complementar o processo de graduação, tendo em vista as deficiências algumas vezes apresentadas em algumas dessas graduações, e também ele vem como processo de especialização. O treinamento ao nível do internato não tem sido, às vezes, muito suficiente para garantir a terminalidade do curso médico. Então, hoje, a nossa pergunta é: como podemos promover essa integração de forma saudável entre a residência e a graduação? Com a palavra, o professor Francisco. Boa tarde a todos. Eu vou tentar aqui botar a minha apresentação. Isto, eu acho que entrou. Entrou, professor. Tem que botar como... Bom, acho que tá, aqui como slide. Aparece. Deixa eu ver como aqui. Só ver uma coisa aqui. Fica mais fácil assim. Então, tá. Eu estou... em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu acho que sempre é bom falar dos assuntos que a gente acaba gostando. Eu vou tentar fazer uma fala bem sucinta, até para favorecer o debate. Eu estou curioso para ouvir o residente e o estudante, a estudante, e também os outros membros, né? Quando me falaram do tema, eu fiquei meio confuso. Confuso não. Pensando assim, é um emaranhado de coisas, e eu achei essa imagem muito sugestiva do momento que nós estamos. Não tem nada a ver com a chapa que está concorrendo a bem aí. Eu sei que o Sandro está na reunião, e, por sinal, todo o apoio à diretoria que vai estar participando das eleições desse ano da BEM. Mas é que eu fiquei pensando por onde começar a falar sobre integração entre residência médica e graduação. E por isso que eu fiquei pensando assim, a gente tem que ir, de alguma maneira, devagar, desatar um pouquinho esses nós. Eu acho que a questão da diretoria da BEM foi muito sábia em tentar desatar os nós, que não são poucos que nós temos na educação médica no país. Mas eu queria, assim, quando a gente pega um novelo de fios desse, a gente tem que começar de algum ponto para tentar deixar ele mais claro para quem está vendo. E eu ia começar com o William Osler, que esse que é o grande criador da residência médica nos Estados Unidos. A residência médica, como se sabe, ela começou nos Estados Unidos, lá na Johns Hopkins, em 1889, então tem mais de 130 anos de existência, e apareceu como um modelo muito inovador. A residência médica, a gente pode dizer que ela tem como características principais, da forma como foi pensada pelo William Osler,
Em primeiro lugar, foi pensado em termos de excelência assistencial. Foi pensado assim, também num ambiente de formação fundamental para qualificar a prática médica, que era feita de maneira um pouco, talvez, desorganizada, se a gente pode pensar assim, como nós vemos hoje. Mas um dos aspectos fundamentais que, quando foi criado, era a questão do residente ter um estímulo à curiosidade e um espírito crítico sobre a realidade. Ele era um médico diferenciado, e por isso que tanta ênfase se deu no método científico, no sentido de colocar o raciocínio clínico do residente e todas as habilidades para resolver problemas. Então, o residente, em primeiro lugar, ele tinha que se sentir responsável pelo cuidado do paciente, e não só se sentir responsável, ele tinha que justamente pensar refletir sobre todo o processo, identificar as causas da doença e propor soluções dentro do que se tinha naquele momento. E por isso que o médico residente ele tinha que literalmente morar dentro do hospital para poder resolver todos esses problemas. Esse é um livro que eu sempre sugiro para todo mundo, é um livro que já tem uns 3 ou 4 anos, que é do Kenneth Ludmeyer, que é um escritor norte-americano que ele escreve sobre a questão da medicina nos Estados Unidos. Esse é o 3º livro de uma trilogia que fala justamente sobre a residência médica, desde a história, desde quando começou e tal. Eu escrevi uma resenha desse livro, que saiu publicado na revista da Bem. Eu achei interessante para ter uma noção do que está acontecendo. Bom, a residência médica, então, começou no final do século XIX nos Estados Unidos. Ela deu tão certo que ela acabou se espalhando rapidamente por todo o mundo, e ela acabou chegando no Brasil em torno de 1945, imediatamente pós Segunda Guerra Mundial, através da USP e do Rio de Janeiro. E ela, assim, ela deu tanto certo que ela ainda é considerada como padrão ouro na formação médica em todo o mundo, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. O que a gente tem que entender é que a gente, em termos assim de formação, não foi descoberto nenhum modo melhor do que formar médico através da residência médica. E aí, a gente entrando já num segundo aspecto dessa questão da formação, é que a formação médica naquela época, século XVIII, século XIX, especialmente, quando foi criada, ela mudou muito desde então. Então, o que a gente tem percebido, e quem tem participado de eventos, tanto da BEM quanto eventos internacionais sobre formação médica, se percebe uma necessidade de atualizar a formação médica. Tem que ser pensado. Não é o mesmo modelo anterior, apesar de ter elementos muito fortes que persistem, ela tem que ser pensada de uma maneira diferente, a questão da educação médica. Hoje em dia, o mundo ele se tornou muito mais tecnológico e a forma como nós nos relacionamos, tanto com os nossos pacientes, mas também quanto a equipe de saúde, quanto os nossos preceptores, ela mudou, e a forma como a gente encara os próprios problemas de saúde também tem, o nosso conhecimento sobre determinadas doenças aumentou bastante. Então, isso a gente tem que levar em conta quando a gente pensa tanto a residência quanto a graduação, especialmente quando a gente pensa a integração entre as duas coisas. Esse é um slide que eu tenho usado, quem já viu palestra que eu dei já está acostumado, no sentido de mostrar que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais complexo. E isso é indissociável do momento atual. A situação política e econômica do país, especialmente nos últimos anos, mudou bastante no sentido da complexificação. A própria atenção à saúde não é a mesma de 20 ou 30 anos atrás, ela é muito mais complicada, complexa. A educação médica, tanto na graduação quanto na pós-graduação, ela tem que estar seguindo essa busca de elucidação, e a gente tem que levar em consideração também a questão da diversidade brasileira, que por si só é um local muito complexo. Nós não temos certeza hoje em dia, especialmente com a questão da pandemia, que piorou muito essa complexidade, jogou novos elementos nessa equação, e de fato, assim, a situação brasileira é diferente de todo o resto. Isso faz com que a gente pense em termos de especialização, que é o caminho que a residência tem trilhado. A especialização médica ela se tornou inevitável.
Isto, olhando a história, especialmente nos Estados Unidos e grande parte da Europa, a expansão das residências acompanhou o processo de especialização em todas as áreas, não só da medicina, mas a especialização em todas as outras áreas. Isso é uma coisa importante da gente pensar. Hoje em dia, a gente tem mais de 50 especialidades médicas registradas no Conselho Federal de Medicina e mais 50 e poucas áreas de atuação, ou seja, nós também no Brasil estamos vivendo esse momento. A gente tem que dizer que a graduação, hoje em dia, eu acredito, pelo meu ponto de vista, ela não é mais terminal, ela tem que estar integrada à residência médica. Eu até penso, desculpa assim pelo talvez o exemplo um pouco grosseiro, mas eu acho que eu tenho convicção que a gente acaba, durante a residência, acaba formando quase uma célula totipotencial. O nosso estudante ele pode ser... ele tem que estar armado para se tornar qualquer especialista e competente na área que ele escolheu. Hoje em dia, no mundo, eu acho que são pouquíssimos países em que o médico recebe o diploma, ele está apto a trabalhar em qualquer lugar. Não existe, eu acho que, assim, lugares, pelo menos no mundo desenvolvido, que isso aconteça. Então, isso eu acho que é uma falha que a gente nunca conseguiu responder no Brasil. Então, eu sempre digo que a residência ela não tem que ter um ponto de chegada, ela é um ponto de partida, a partir do qual a gente vai seguir a estrada o resto da vida, em termos de educação continuada e tudo mais. É só para a gente pensar assim que, no meu ponto de vista, a graduação não pode ser mais pensada como uma etapa terminal, mas isso também não quer dizer que o aluno tem que virar especialista durante a graduação. São coisas diferentes que a gente tem que entrar, pensar a respeito. Uma das coisas que a gente tem visto, e entrando especificamente na questão de como resolver, ou como melhor é fazer essa integração, hoje em dia a gente tem falado muito das EPAs, né? Eu vi que o Congresso tem várias atividades sobre isso, e as EPAs é o que tem de mais inovador na educação médica nos últimos anos. Foi uma proposta assim do pessoal dos europeus, especialmente o Oliver Tenkate, que é um estudioso da educação médica no mundo, e ele tem trabalhado muito com essas EPAs. A gente tem traduzido como atividades profissionais confiabilizadoras. Essa aí existe um livro que foi produzido no ano passado e tem uma resenha sobre esse livro que é muito interessante, escrito pelo Danilo Blanc, que eu acho que vale a pena dar uma olhada sobre isso, até para entender o que está fazendo. O que a gente está querendo é que o aluno, ao se formar, ele esteja pronto para entrar à residência na melhor qualidade possível, no melhor padrão esperado. Então, eu não tenho dúvida de que essa é uma estratégia interessante de melhorar essa integração, qualificando o estudante, o formando, para entrar na residência da melhor maneira possível. Em termos assim, dos desafios atuais, não são enormes, né? O primeiro lugar, e isso eu acho que é importante a gente, para não perder o fio da meada, a gente precisa resolver o problema de atenção ao sonho no Brasil. Eu sempre faço questão de dizer isso, porque lá pelas tantas a gente tem uma tendência a pensar a questão da residência médica e mesmo da graduação como um processo individual. Ele não é individual. A gente tem que ter muito ciente que existe um problema sério de saúde no Brasil. A gente ainda tem parcelas significativas da população sem assistência médica adequada, assistência à saúde como um todo. A gente tem que fortalecer um modelo de atenção à saúde que não está claro ainda qual é o melhor modelo para a situação brasileira. Eu sou médico de família, eu tenho um viés, uma tendência de tentar fortalecer a atenção primária, porque esse é o modelo que deu certo nas principais experiências do mundo. Dentro disso, ainda tem uma dissociação entre a formação médica e as necessidades sociais, que tem a ver com os dois primeiros itens. E, por fim, a questão da qualificação dos recursos humanos na área da saúde. Eu estou falando tanto dos profissionais sendo formados, quanto os docentes que estão envolvidos nesse processo todo. A formação médica brasileira, ela não o contexto brasileiro ele é muito complicado. A gente pode dizer assim,
a questão da saúde ainda não é colocado como uma prioridade do Estado. Tem sido feitas tentativas de organizar isso, mas os interesses são inúmeros de grupos sociais envolvidos com a saúde. A gente tem um orçamento que ele não é pequeno, mas ele também é limitado para as nossas necessidades da população. Então, são várias entidades ou grupos sociais puxando a corda, cada um para o seu lado. E talvez isso que seja um dos problemas principais, um dos nossos desafios maiores, que é a questão de estabelecer liderança e a necessidade de criar consenso. É muito difícil a gente tentar criar consenso sem alguém que lidere isso. E por isso que eu acho que a gente, de algum grau, a gente deveria jogar mais, ter um esforço maior nesse sentido. Aí, por que a gente fala isso? Porque o SUS ele tem um papel constitucional de ordenador dos recursos humanos da saúde. Isso está na Constituição há 30 anos, e nem sempre ele assumiu essa função como deveria. Nos últimos anos, eu acho que sim, dizendo assim, para que tipo de... Em primeiro lugar, qual é o modelo de saúde que nós queremos e qual é o tipo de profissional que nós precisamos para esse modelo. É que aí Laplace Santos dá um desespero quando o próprio ministro da Saúde, foi uma declaração que saiu agora há poucos dias, disse que nem sabia o que era o SUS. Então, no sentido da questão da própria liderança, de estabelecer um pensamento, planejamento sobre esse modelo, a gente peca, a gente está muito, muito atrasado nisso. Esse também é um gráfico já super antigo, da década de 1960, e o SUS é tudo isso. O SUS envolve tanto as pessoas que estão em hospitais terciários, de CTI, mas também a questão do dia a dia da saúde. A gente tem que montar recursos humanos, ou formar recursos humanos para toda essa multiplicidade de facetas que tem o SUS, o que não é uma tarefa realmente simples, mas a gente tem que, de alguma maneira, começar. De novo, falando da questão da atenção primária, esse já é um gráfico do Vilaça, na questão de fortalecimento da atenção primária. Só reafirmando, é um modelo que deu certo em outros países, é um modelo mais custo-efetivo e que consegue ter resultados melhores. E eu sinto assim, que no Brasil a gente nunca conseguiu ter isso como prioridade, ter essa clareza de que esse é o caminho a ser seguido. Claro que ali a gente entra numa questão filosófica, o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, no sentido de que a gente vai preparar o sistema para receber esses egressos dos cursos da área da saúde, ou vai preparar primeiro forma os egressos para depois modificar o sistema de saúde. A gente tem que fazer as duas coisas de forma concomitante, o que agrega mais complexidade nessa equação toda. Não é simples, é aquilo que se fala sempre de trocar o pneu com o carro rodando. Mas, de qualquer jeito, a gente precisa começar com uma definição do próprio sistema de saúde. O que a gente tem trabalhado, pelo menos em termos ideais, teóricos, a gente tem que ligar a formação com a questão do modelo assistencial. E a residência, ela é um treinamento de serviço que deve oferecer um melhor profissional para esse modelo. Um último aspecto dentro disso que está comentando é que a questão do compromisso social dos cursos de medicina. Só para dizer que, mais uma vez, a opção ela não tem que ser uma opção individual de o que o Joãozinho ou a Mariazinha vai fazer, vai escolher como residência. O que o país precisa para resolver os problemas de saúde para a maioria da população. Isso também, eu acho que nós estamos um pouco atrasados nisso, algumas faculdades de medicina já têm essa clareza, mas nós, como Estado, como nação, nós não temos essa clareza. E para isso, obviamente, a gente vai precisar de recursos financeiros. Nós estamos passando por um período realmente complicado de crise, que não começou agora, começou de mais tempo. Eu gosto muito do Agar, que ele é muito direto, ele diz assim, dinheiro não é tudo, mas é 90%, mas não é tudo. A gente não vai conseguir implementar mudanças no sistema de saúde sem recursos financeiros, ou cortando recursos financeiros na área da saúde. Eu concordo que tem muitos processos que poderiam ser otimizados, mas mesmo eles têm limites. A gente até não consegue resolver todos os problemas só com
com melhora dos processos. A gente precisa de recursos mesmo. Um outro aspecto que me chama a atenção é a necessidade da atualização e da legislação da residência médica e do próprio fortalecimento da Comissão Nacional e dos próprios Serens. A Gali já conhece bem o quadro de penúria das Serens, que muitas vezes tem que fazer tudo de maneira voluntária para tocar adiante o processo de residência. Essa parecia que era uma sala lá da Comissão Nacional um tempo atrás, que é muito trabalho para pouca gente. Então, essa própria discussão que estava rolando em termos de mudança da Comissão Nacional do Ministério da Educação para o Ministério da Saúde tem a ver com isso. No momento a gente pensa assim, é uma prioridade, então vamos dar os recursos financeiros, a estrutura necessária para isso. Só para não dizer que a gente está tudo ruim, eu acho que a gente avançou muito na questão da definição das competências dos médicos residentes. Foram lançados 2 anos já todas as resoluções sobre as competências para cada especialidade, com participação ativa das sociedades científicas, que eu acho que isso foi um avanço enorme, a gente tem que reconhecer isso, mas a gente tem que avançar também em termos de capacitação, tanto para a gestão do sistema de saúde, não só nas grandes capitais, mas especialmente em lugares mais remotos, e também para a gestão do ensino da saúde. Voltando ao ponto que eu tinha comentado antes, assim, a educação médica ela está diferente do que era, a gente precisa ter pessoas capacitadas, docentes capacitados para enfrentar esse desafio que não é pequeno. E aí é uma provocação, já no sentido da questão da dupla titulação. Hoje em dia, o que acontece? O estudante ele pode terminar a graduação, ele presta um concurso para título de especialista, depois, sem ter feito a residência, e vai ter os mesmos benefícios de quem cursou 2 ou 3 anos de residência médica. Isso, ao meu ver, eu acho que limita tremendamente a qualificação da residência. Mesmo que tenha, sei lá, 50%, 60%, 70% das pessoas, a gente tinha que ter uma discussão em relação à universalidade das vagas. Isso foi tentado com a Lei dos Mais Médicos, foi um período super complicado de impeachment, saída do governo, um período difícil político no país, mas que a gente tem que, de alguma maneira, retomar essa discussão. E, por fim, eu acho que até serve como uma grande inspiração, tem falado seguido sobre a questão do CanMeds, o que a gente precisa, e aí serve a inspiração dos canadenses, eles fizeram um movimento que durou vários anos, no sentido de reorganizar tanto a graduação quanto a pós-graduação, na área da formação médica como um todo. E eles partiram de um princípio que eles colocam em todas as apresentações. Eles dizem assim, melhores padrões, melhores médicos e melhor cuidado à saúde da população. Essa é a inspiração que eles têm para fazer as modificações no sistema de saúde, ou na formação dos profissionais da área da saúde no Canadá, e que conseguiu juntar todas as instituições médicas canadenses num objetivo único. E, para isso, com certeza, eles tiveram liderança, eles tiveram recursos financeiros suficientes para tocar e tiveram técnica, ou seja, eles se dispuseram a trabalhar de uma maneira a incorporar a ciência, existe ciência na questão da formação médica nesse processo todo. E o resultado é o que a gente vê, eles estão anos-luz na nossa frente em termos de formação, e eu acho que ainda é uma inspiração interessante em termos de formação médica. Eu não queria me alongar muito, eu vou esperar aqui a participar do debate depois. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela excelente palestra. E agora, a seguir, vamos ouvir o que o André Ferreira, tem para nos falar sobre essa integração, aonde o professor Francisco já deu uma pincelada na residência, nas dificuldades, no processo não terminal da graduação, que se continua com a residência. Com você a palavra, André Ferreira de Abreu Júnior. Bom dia a todo mundo. Me chamo André, como a professora acabou de apresentar, sou médico residente R1 do Programa de Medicina de Família aqui no Rio, da Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro, eu queria agradecer, pela fala do professor Arcego,
e pelo convite da mesa. Acho que o professor Arcego traz aí algumas provocações sobre a universalidade, a dupla entrada, os programas de pós-graduação, enquanto política macro que a gente precisa se debruçar sim. Trago uma fala com um viés de um residente R1 que acabou de transitar entre a graduação e a residência. E acho que esse viés, é importante trazer esse viés para vocês entenderem de onde a minha fala vem. Acho que para iniciar a conversa com os colegas da mesa e com os demais da sala também, queria trazer um pressuposto que, para a gente marcar, que apesar de serem momentos de formação, a residência e a graduação, ela tem objetivos distintos, né? E acredito que a partir daí a gente inicia a nossa discussão. Como conciliar, num cenário, esses objetivos? Ou até uma discussão anterior, que seria, quais são esses objetivos? Para a graduação, esses objetivos, para mim, são bem claros. Ficaram mais claros ao longo dos anos. Historicamente, a gente teve Sinaem, DCN de 2001, DCM de 2014, uma ampla produção científica sobre a educação médica como um todo, e bastante robusto, né? Essa qualidade. E para a residência, né? O que a gente espera do médico especialista, seja qual for a especialidade? Algumas padronizações e programas são bem recentes na história da residência. E aí eu queria desdobrar essa questão, essas questões, a partir de 2 pontos. Principalmente porque se a gente fosse discutir esse tema dessa mesa, dava um congresso. Só todas as questões que o professor Arcego levantou na fala dele já são infinitas. E aí esses 2 pontos específicos que eu vou trazer, o primeiro é algo que é intrínseco e muitas vezes invisibilizado da formação, que são as relações de poder e de hierarquia dos cursos médicos. Os cursos de medicina, residência e muitas vezes, inclusive, o exercício profissional da medicina são permeados por relações hierárquicas. Entender isso também é extremamente importante para pensar essa integração. Até a maneira como a gente construiu socialmente a nossa ideia de processo e adoecimento, ao longo da história, colocou o médico num papel central, né, nessa relação, e a partir daí perpetuou muitas questões dessa hierarquia. E a gente pode observar isso desde o primeiro momento. Quando o estudante passa na faculdade, ele passa por um trote, que é a transição para a vida acadêmica, é um marco. E um marco marcado muitas vezes por autoritarismo, por N problemáticas. E a perpetuação disso ao longo de toda a graduação, ela é visível entre o graduando, entre o residente, o docente, o preceptor. Até lembro agora que há poucos minutos atrás, tivemos uma mesa de preceptoria em que isso foi trazido também. E a gente precisa começar a romper um pouquinho disso, pensar que os ensinos de prática, eles precisam ser pensados para o acolhimento de todos, acolhimento para o processo de formação. E também que, por mais que muita gente não acredite quando a gente fala, a gente ainda lida no cotidiano com preceptorias e docências que mantêm uma relação de sobrecarga do estudante, de agressividade, de formação pela exaustão, de cargas horárias intermináveis, de desvalorização e transferência do cotidiano de maneira pouco reflexiva. Acho que esses são apenas alguns exemplos da realidade, né? Da realidade do nosso cotidiano. Acho que sem uma formação crítica, respeitosa e compartilhada durante a graduação, os nossos residentes eles vão reproduzir com os internos exatamente o que veem e que sofrem. E isso começa lá no ingresso. Então, quando eu trago essa questão, é, na verdade, para dizer que, na prática, os nossos residentes eles são também reflexo do que construíram ou deixaram de construir na graduação, da possibilidade do contato que tiveram com as reflexões sobre formação e das relações de opressão que eles passaram. Ou seja, estou trazendo isso para dizer que pensar a graduação em si é essencial para que a gente possa pensar essa integração saudável. E atuar construindo essa graduação significa pensar nas mudanças das nossas instituições, na sensibilização dos nossos pares, de não tolerar essas opressões e discriminações,
e está sempre abrindo espaço para a construção coletiva, democrática. Até queria lembrar de uma reflexão também da mesa ontem de tecnologia não é pedagogia, né? Que a gente precisa entender o processo de formação que se faz com o educando e não para o educando, seja esse educando o residente ou o graduando, que ainda está na formação universitária. E que a gente precisa estar aberto, pois que a gente quer construir isso no cotidiano, com todas as dificuldades, isso não vai acontecer só dentro dos consensos. E daí a importância de estar aberto e para lidar com o contraditório, com as críticas, com as avaliações, com os feedbacks. Enfim, acho que só isso já traz um ponto importante da relação de poder que existe dentro da faculdade. E aí, para mim, surge a reflexão de, e para mudar, o que a gente precisa, né? E aí eu entro no segundo ponto que eu queria trazer, e eu acredito que a gente vai precisar se debruçar um pouquinho nesse segundo ponto, porque, de fato, para conseguir avançar na promoção dessa integração saudável, isso assim, está um pouco relacionado com o que eu disse lá no início, né, do objetivo. Qual o objetivo? Qual o objetivo da formação do residente? Dizer que é formar especialista para diversas áreas é o suficiente? Acho que o professor Arcego traz aí historicamente um pouco disso, e não quero negar os avanços que a gente teve. É incomparável a organização da residência no início dos anos 80 e o que a gente tem hoje em dia, 40 anos depois. Mas isso tem sido suficiente? Acho que é uma reflexão que a gente tem sempre que estar se fazendo. De que forma que a gente quer que o estudante da graduação e da residência consiga ter uma integração, se dentro do serviço a gente não consegue deixar claro, em boa parte dos serviços hoje no Brasil, como vai se dar essa formação desse residente? Quais são as habilidades e competências? E achei ótimo que o professor Arcego trouxe, que a própria CNRM já discorreu um pouco sobre essas habilidades e competências, mas muitos dos nossos serviços não conhecem. Então, como a gente vai saber, o que a gente vai esperar que esse residente desenvolva nos 2, 3, 4, 5 anos que ele vai ficar na residência? Acho que na graduação a gente conseguiu avançar bastante nessas discussões. Mas e na residência, sabe? Conseguimos organizar os nossos projetos políticos pedagógicos de residência? A gente conseguiu pensar qual é o perfil de egresso dos nossos residentes? A gente conseguiu pensar, avaliar o perfil de ingresso para entender quais as vulnerabilidades desse residente, quem são eles que estão entrando agora no programa, que muitas vezes vêm de diversos estados do país, que se deslocam. A gente tem programas de apoio psicopedagógico que funcionem, estruturados, e que tenham legitimidade, porque muitas vezes eles funcionam como um apêndice. Será, e aí agora trazendo para uma parte bem prática, que a gente conseguiu superar aquelas sessões clínicas com 60, 70 médicos, onde a gente fica numa disputa de ego com pouquíssima formação? Para a gente conseguir integrar, de fato, eu acho que a gente vai precisar saber o que a gente está esperando que a residência cumpra no serviço, e precisamos discutir essa relação de maneira mais sistemática, para que o residente não vire o preceptor. E aí eu não estou dizendo aqui que não cabe ao residente também a discussão do ensino. Acho que todos nós temos experiências incríveis aqui de processo de aprendizado que vivemos com nossos residentes. Eu agora, que vivo com os internos que acompanham lá na atenção primária. Mas essa função, ela é consequência de um projeto de aprendizado coletivo. O residente não está ali exclusivamente para formar, nem tem capacidade, e aí capacidade entende formação mesmo para isso. E aí agora saindo um pouquinho da questão mais loco, né, das angústias, um pouco desse jovem residente, como eu coloquei os meus vieses lá em cima, e trazendo para mais macro, acho que nos últimos meses a gente vem acompanhando no cenário nacional que a residência ganhou um destaque na discussão da troca dos ministérios. Quem não está acompanhando, tem mesa no COBEM para falar sobre isso. E não vou me debruçar para opinar sobre isso aqui nesse momento, porque eu acho que foge muito do que a mesa se propõe. Mas eu acho que isso é uma janela de oportunidade para a gente discutir, aprofundar, avaliar, mapear, fortalecer a residência no Brasil hoje. E acho que a gente também não pode ser ingênuo. No atual governo, é muito difícil
que a gente vai conseguir avançar na construção de um projeto de residência que possa integrar, refletir, funcionar enquanto política pública de interiorização, que esteja pautada nas necessidades, inclusive aquelas que o professor Sego trouxe, de uma residência que ela não está aqui, ela está aqui para responder às necessidades dos especialistas da população, ao perfil epidemiológico da população num país gigante. E passou da hora da gente pensar com consistência e organizado, né, nas nossas residências. Pensar que elas precisam estar inseridas em um cenário de prática com alguma estabilidade. E alguma estabilidade significa defender o sistema de saúde enquanto cenário de prática e todas as questões relacionadas à atenção à saúde no Brasil, que o professor Sego também trouxe. Pensar que ela é um processo de formação e que ela precisa de um direcionamento pedagógico. Pensar que os professores ali também precisam de desenvolvimento docente. Pensar que os residentes precisam ter legislação que protejam eles enquanto trabalhadores, mesmo nessa categoria especial de trabalhadores em processo de aprendizado, e que eles precisam ser valorizados enquanto profissionais. Pensar que esses residentes precisam, inclusive, de proteção dentro dos ambientes para poder se organizarem e serem protagonistas das mudanças. Isso é só alguma das coisas que eu trago para reflexão mais pontual aqui nesse momento. Aí muita gente vai dizer, né, pô, utopia, isso aí, não tem como a gente pensar isso. E aí eu gosto sempre de lembrar do Ernest Bloch para distanciar essa ideia de utopia como impossível e trazer a utopia como a ideia do não lugar, né? Porque a utopia é o que ainda não tem lugar na sociedade, e é o nosso papel construir esse lugar na sociedade. E se a gente, de fato, quer construir um cenário de prática com integração saudável com a residência, a gente vai precisar trazer o pensar sobre a residência para o primeiro plano. E isso vai depender também do nosso compromisso e iniciativa individual, coletivo, enquanto grupo organizado, mas também individual. A gente vai precisar sair dos congressos e voltar para as nossas escolas, nos organizarmos nas nossas regionais da DENEM e questionar qual o papel que as nossas coremes têm cumprido. Um papel mais burocrático em algumas escolas? Será que a gente consegue levar essas reflexões para esses espaços da Coreme, trazendo os residentes, as associações residentes para junto? Eu acompanhei recentemente, pude acompanhar o papel que a ABEM tem desenhado dentro da CNRM. Mas a CNRM ainda é um espaço de grande interesse corporativo. A gente quer romper com esse interesse exclusivamente corporativo e começar a construir um interesse para a população? Porque se a gente acredita que precisa romper com esse interesse, se a gente deseja de fato que as residências tenham um papel de formação qualificado, seja uma grande política pública nacional, a gente vai precisar sair daqui com um compromisso de repensar nossas coremes, a partir daí repensar nossos serendes, muito na perspectiva do que o professor Sego trouxe de fortalecimento, é muito trabalho, é pouca gente também. Repensar a atuação do CNRM e a política de formação de médicos especialistas no país. E, por fim, sempre nos questionar, né? Especialista para qual sistema de saúde? Especialista para qual população? Especialista para qual perfil epidemiológico? Acho que isso é um pouco do que eu queria trazer de reflexão como pontapé inicial. Acho que elas não dão nem por conta de nem 1% da complexidade dessa discussão, mas eu acho que esse é o pontapé da gente não só discutir aqui, mas ter a possibilidade e a força de capilarizar nas nossas regionais, nos nossos pequenos grupos, sobre essa discussão. E, para finalizar, queria só ler uma poesiazinha da Rosângela Martins, que é uma assentada do assentamento em Linhares, no Espírito Santo, do MST, e que fala: o que é necessário para se fazer a transformação que tanto queremos? É necessário que lutemos pelos nossos ideais. É necessário que busquemos ao máximo os saberes e os costumes de nossa gente. É necessário expor nossas ideias e fazê-las serem ouvidas e praticadas por toda a sociedade. É necessário ter organização e espírito coletivo para se fazer a diferença. É necessário somar nossas forças para dividir os esforços e, junto, plantarmos a semente hoje para que seja árvore amanhã pela manhã. Acho que é isso um pouquinho da contribuição que eu queria trazer. Vou parar por aqui para
para a Laura poder também trazer a perspectiva dos estudantes aí. Tchau, tchau, gente. Até o debate daqui a pouquinho. André, muito obrigado pelas suas considerações. Achei muito interessante a sua colocação, principalmente no que diz os seus 2 pontos, né? Que o primeiro é a hierarquia e o segundo, os objetivos. Dentro da hierarquia, eu posso ter uma hierarquia, mas eu não preciso ter, como você mesmo falou, eu não preciso ter maus tratos. Eu posso ter uma hierarquia, mas que o aprendizado também dentro dessa hierarquia seja saudável, seja feliz. Ele não precisa mostrar poder, força. Hierarquia é uma forma só da sociedade se dividir, mas ela não precisa, contudo, ser força, ser poder. Eu tenho poder sobre você, eu mando em você. Eu achei também muito interessante as suas indagações em relação da gente repensar algumas das nossas estruturas, como a Coreme, a Excelência e a CNRM para essa integração. Agora, André, muito obrigado pelas suas considerações. Agora vamos passar para a Laura Olívia Tavares Soutos para as considerações dela. Laura, está com você a palavra. Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer muito o convite de estar aqui contribuindo com o COBEM mais um ano. E vou trazer um pouquinho das minhas perspectivas sobre a integração. Vou compartilhar minha tela. Alguém me avisa se está dando para ver direitinho, por favor. Deu certo, Laura, tá ok. Pode prosseguir. Eu só tem colocar na apresentação de slides, que aí você fica uma só. Tá. E aí, assim, acho que eu fui muito contemplada nas 2 falas anteriores à minha e acho que vou trazer pontos que os 2 trouxeram, mas numa perspectiva do estudante mesmo. E quando eu fui pensar no tema, concordo muito com o professor Acebo, fiquei muito reflexiva, porque é um tema muito profundo e que dá para a gente trazer várias nuances. E aí eu escolhi trazer na minha fala 2 momentos, né? Enquanto estudante que futuramente vai fazer uma residência médica, enquanto estudante que está no internato que vai ver com os residentes no cenário de prática. Então, para começar, eu queria falar que, na minha visão, é tudo uma questão de números, né? Em 2013, como os meninos já trouxeram, a gente teve o programa Mais Médicos, que vai aumentar o número de vagas, vai trazer a DCN de 2014, vai mexer um pouquinho na infraestrutura, principalmente na atenção primária, e vai prover os médicos de uma forma emergencial. E dentro da lei que traz essa questão do programa Mais Médicos, que é a Lei 2871, ela diz lá que o número de vagas para residência vai ser o mesmo número de médicos formados do ano anterior. É o que ela se propõe a fazer ao longo desse tempo. E o plano era abrir 12 mil vagas até 2017. Em 2016, a gente abriu mais ou menos 1.300 vagas de residência nas áreas prioritárias, mas quando a gente vai olhar os números, eles não batem. O dado primeiro que eu achei foi de 2013, que a gente teve 15 mil novos médicos formados, 15.884, e a gente teve vagas de acesso direto para a residência, 11.468. E aí, mais um outro dado, em 2016, a gente teve 18.753 novos médicos, e enquanto as vagas de R1 ocupadas, a gente só tinha 16.499. Então, é uma conta que não encaixa. A gente não está tendo essa universalização das vagas de residência. Nem todo mundo que está formando, numericamente, vai conseguir entrar dentro da residência. E lembrar também que quem vai disputar essas vagas não só apenas aqueles que acabaram de formar. Tem os outros que ainda não estão fazendo residência e já formaram há algum tempo por outros motivos. E a gente tem também os que optaram a fazer uma nova especialização e estão tentando a residência de novo. E aí lembrar que o decreto que vai regulamentar a residência, ele é de 1977, é o 80.271. Como o professor Arcebio trouxe, é ele que vai trazer as questões da residência e coloca lá que a residência é o nosso padrão ouro de especialização médica. E aí, como que eu coloco a residência como padrão ouro
mas eu não dou essa oportunidade para que todos os médicos sejam médicos ouros, né, com esse tipo de formação. Com o programa Mais Médicos, a gente teve essa abertura muito grande do número de vagas. Esse gráfico traz desde 1808 até 2018. Se a gente observar os últimos 18 anos do gráfico, a gente vê um salto gigantesco da quantidade de escolas médicas autorizadas no Brasil. E indo um pouquinho mais a fundo, quando a gente vai olhar essa quantidade de escolas médicas e fazer uma relação entre as públicas e privadas, ambas aumentaram, mas a relação de escolas médicas privadas aumentou muito mais. E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter uma fórmula perfeita, né? De um lado, a gente vai ter um aumento drástico das escolas médicas, e de um outro lado, a gente vai ter o aumento que não acompanha do número de residências. Como consequência, a gente vai ter uma competitividade e uma dificuldade no acesso à residência por meio das provas muito maior. E aí vem um cenário perfeito para a gente abrir os cursinhos preparatórios de medicina, que a gente está vendo logo agora, né? Um dos artigos pesquisando para trazer aqui para a fala, ele fala que com a mercantilização da educação e o surgimento dos cursinhos preparatórios, ocorre o distanciamento crescente das atividades regulares do internato, com a maior preocupação em cumprir os cronogramas propostos por esses cursinhos. Então, qual que é a consequência para o estudante, né, que é de onde eu falo, que fica à mercê dessas questões do capital? Ele está terminando a sua graduação e a gente tem um outro dado que 80% dos médicos que estão terminando a graduação têm interesse, querem fazer residência, e ele está dentro desse cenário, um grande número de médicos, um baixo número de residências. Quais são as consequências disso para a formação dele? Acaba que a educação, ela deixa de ser um pouco a educação libertadora, que a gente discute tanto com o Paulo Freire. E aí o estudante, ele passa a não ser mais estimulado a buscar o seu próprio conhecimento, porque ele vai ter os cursinhos que vai dar para eles as apostilas, as resoluções de questão, e a gente vai fazer com que eu não tenha um estudo crítico com referência bibliográfica diversa. Além disso, o estudante ele vai se dissociar um pouquinho da realidade que ele está vivendo, pensando nos 2 últimos anos do internato, e não vai aprender com base nesses casos que ele está tendo acesso e vendo todos os dias nos hospitais, nas UBS, e vai voltar seu estudo para essas resoluções de questões e apostila. Uma outra consequência direta desse contexto é a criação de um ambiente extremamente hostil, com uma alta competitividade que está extremamente associado ao adoecimento mental do estudante. E o professor, e quando eu falo professor, principalmente o professor desses cursinhos, ele deixa de ser um facilitador do conhecimento, que é o que a gente discute o tempo todo no COBEM, nos espaços de educação médica, e ele passa a ser um vendedor de verdades absolutas. E mesmo que eu, enquanto estudante, tenho críticas e tenho questionamentos a partir disso, eu simplesmente não me coloco, porque é desse jeito que cai na residência. Então, só decora e depois a gente vai ter a oportunidade de poder discutir isso. E mais que isso, né? O hábito de estudar e a prática de estudo, que era para ser uma questão prazerosa e que a gente utilizasse a nossa reflexão, ele passa a ser quase que um Fordismo. Porque eu tenho que estudar X horas por semana, cumprir tantas questões por final de semana, fazer tantos simulados e tantas apostilas. Então, acaba que a gente perde um pouco a essência do estudo e esse desenvolvimento do nosso raciocínio crítico. E aí, por fim, a questão do afastamento da vivência da realidade dos cenários que a gente está inserido dentro do internato. E aí, olhando numa outra perspectiva, né? O primeiro ponto eu trouxe mais uma perspectiva futura. Eu, enquanto estudante, é aquela que quero fazer residência. Mas agora eu, enquanto estudante, que estou convivendo com os residentes nos meus cenários de práticas, no mesmo cenário de prática. Como fazer com que essa convivência seja, no mínimo, harmônica? Ela é harmônica ou ela não é harmônica? E aí eu vou dialogar muito com o que o André trouxe sobre o currículo oculto e as questões de hierarquização. Eu gosto de pensar que para a gente estar onde a gente está, a gente tem que olhar para trás, né? O nosso passado foi
aquilo que construiu o nosso caminho para a gente estar aqui hoje. E aí, para qualquer profissional da área da saúde ou médico mesmo, que ele seja um médico extremamente renomado hoje, ele um dia já foi estudante, ele um dia já foi residente, ele um dia já foi aquele calouro que entrou sem conhecer muita coisa. Então, para cada etapa que a gente está vivendo, a gente vai ter uma série de competências que a gente espera da gente, e é claro que um não pode ser comparado ao outro. Então, a gente tem num ciclo, né? O calouro, que vai viver os primeiros 4 anos dele do curso, depois os últimos 2 anos que vai estar mais em contato, de fato, com as práticas, terminou, né? Você pode ser o residente e, no futuro, o preceptor. Então, assim, o que a gente pode ver nesse convívio dos mesmos cenários é que é impossível a gente comparar e esperar as mesmas coisas dentro do interno e dentro do residente, porque eles estão em momentos diferentes da sua formação. Para além disso, né, os dois são complementares. Com certeza, o residente ele pode contribuir com a formação do interno e o interno pode contribuir e trazer algumas coisas para dentro do residente. Mas lembrar sempre que a relação e essa responsabilidade do aprendizado, ela não pode ser passada para o residente. O André trouxe isso um pouco na fala dele. A gente tem que estar em diálogo constante quando eu penso no final do curso e no residente, com o preceptor. O residente ele não é responsável por ensinar o interno aquilo que ele deveria desenvolver durante o internato. E o preceptor, sim, né? Ele vai ter que fazer essa ponte entre o residente, entre o internato, cumprindo as suas devidas especificidades e pensando sempre em trazer uma qualidade e segurança na assistência à saúde e trazer uma qualidade dentro da educação médica. Se a gente pensa que são momentos distintos da formação e que cada momento tem competências distintas, quais são as competências que a gente espera, tanto do interno quanto do residente? Confesso que nessa parte aqui foi muito mais fácil encontrar as competências do internato do que dentro da residência, embora o professor Francisco trouxe que já tenha isso. E eu acho que a facilidade de encontrar coisas do internato e não da residência dialoga muito que nos últimos anos, dentro da educação médica, os 6 anos de graduação, foi extremamente debatido e a gente produziu muito material sobre isso e avançou em várias coisas. Uma prova disso são as DCM de 2014, que foram atualizadas comparadas à de 2001. Então, o que a gente vai esperar do interno? Esse momento, esses 2 últimos anos finais, é o momento de ampliar, de integrar, de aplicar os conhecimentos adquiridos nos ciclos anteriores. É o momento dele desenvolver as habilidades de comunicação, de saber encaminhar ou resolver bem os problemas de uma determinada população que ele está atendendo, de fazer uma boa anamnese, de formular hipóteses diagnósticas e pensar em opções terapêuticas, e principalmente despertar no interno que a necessidade desse aperfeiçoamento profissional continuado, que o estudo ele nunca acaba, né? Ele não acaba nem na residência, nem quando você já vira o staff. E mais importante que isso, não faz parte dentro das competências do interno que ele seja um buscador de insumo, que ele seja um correio para passar mensagem de um lugar para o outro, para o hospital, que ele vá buscar coisas, ele está ali, tanto quanto residente, tanto quanto qualquer outro aluno, para aprender, e não para ser uma mão de obra, né? E aí, do residente, a gente vai esperar dele tudo isso, do interno, né? A gente vai esperar que ele tenha passado por essa etapa, mas a gente vai poder cobrar mais um pouco. O internato ele está no momento em que a gente é médico generalista e o residente ele já está no momento que ele está focando o seu conhecimento dentro de alguma especialidade. Então, além dele saber fazer isso tudo, ele vai ter que pensar não só as hipóteses diagnósticas, mas principalmente como fechar essas hipóteses diagnósticas, pensar nas opções terapêuticas e discutir dosagem, possível efeito adverso e tudo mais. Então, a gente vai esperar um pouco mais do residente mesmo do interno. E tá tudo bem. Isso não significa que um saiba mais que o outro, mas significa que eles estão em momentos distintos da sua formação.
e não tem por que a gente cobrar de essa igualdade, sendo que a gente não está no mesmo momento. Então, assim, se a gente tem personagens diferentes no mesmo cenário de prática, eu acho que a saída está no compartilhamento de ideias, na tomada de decisões compartilhadas e não na hierarquização. Quando eu trago esse ciclo aqui, eu fiz questão de deixar ele mesmo em ciclo, porque todo mundo vai passar, isso não significa que ninguém é melhor que o outro, e acho que se a gente trouxer uma representação de escada, né, como se fosse etapas, a gente vai cair de novo na hierarquização, no currículo oculto e na diminuição de quem está menor, né? Então, a ideia é que realmente haja essa troca entre esses 4 componentes, independente dos momentos que eles tenham, e que a gente saiba que todos eles possam produzir e ajudar dentro da nossa educação. Por fim, acho que todas as 3 falas a gente trouxe muitos problemas, muita coisa para a gente trabalhar e para a gente evoluir nos próximos anos, principalmente no que diz respeito à residência. Eu acho que a gente precisa sempre, quando a gente levanta problemas, pensar um pouquinho em algumas soluções. É claro que não são soluções simplistas, porque são problemas extremamente complexos, mas a gente precisa iniciar essa solução para a gente começar a movimentar e melhorar a nossa educação médica. E aí eu acho que o primeiro ponto para sair desse mundo de ideias e pensar no mundo real é repensar a estrutura da residência. O professor trouxe isso, foi extremamente contemplada, o professor Francisco. A residência, ela tem a legislação dela de 1977. De lá para cá, a gente tem 43 anos. E de lá para cá, muita coisa se evoluiu na educação médica, muita coisa foi mudada, e eu acho que a graduação minimamente conseguiu acompanhar essas mudanças desse processo, mas a residência ainda está um pouco mais engessada. Então, a gente precisa repensar a questão da legislação, a gente precisa repensar a questão da carga horária, a gente precisa repensar na valorização do residente, a gente precisa repensar a estrutura que o residente está inserido para que ele possa, de fato, aprender e não ser só um tocador de serviço. E uma outra questão que, dentro da graduação, ela é extremamente forte, a gente precisa começar a pensar, a formular e implementar uma política nacional de acesso e formação dos recursos humanos em saúde. Então, a gente precisa, no mínimo, de equiparar, né, igualar o número de vagas da residência e o número de médicos formados por ano, que foi uma tentativa que os Mais Médicos trouxe, mas não conseguiu efetivar. E por mais que com os Mais Médicos, e nos últimos anos a gente viu um aumento das vagas de residência, a gente precisa pensar que essas vagas também elas têm que ser aumentadas de acordo com as necessidades da população. Trago um outro dado aqui, que quando a gente pensa no número de vagas totais da residência, não só de primeiro acesso, né, a gente tem 40% das vagas ociosas. E a maioria delas são em especialidades que vieram por agora de áreas prioritárias, mas que não são a prioridade dos estudantes. Então, novamente, a gente tem que perguntar, a gente tem que aumentar o número de vagas para quem? E para quem? Além disso, a gente precisa pensar também na questão do currículo oculto e não reforçar aquelas atitudes que a gente não concorda, né? Não é porque sempre foi assim que a gente precisa continuar fazendo dessa maneira. Então, para os estudantes e professores que estão aqui, todo mundo já passou por esse momento, todo mundo já passou por um momento que não sabe, por um momento de aprendizado, e na verdade o aprendizado ele é constante. Mas não tem porquê, quando a gente se tornar residente ali no futuro, trazendo meu lugar enquanto estudante, eu humilhar ou fazer algumas ações que não são legais e diminuir aquela pessoa que está embaixo de mim dentro do tempo de formação dela. E o primeiro passo para fazer isso é não reforçar. E se eu começo a não reforçar e não fazer esse tipo de prática, e cada um que está aqui hoje também começa a não fazer esse tipo de prática, a mudança cultural vem ao longo do tempo. A gente não precisa fazer o que é sempre feito, porque eu vi assim, então é desse jeito que as pessoas têm que serem tratadas. Eu gostei muito da fala da professora Madalena ontem, na abertura, que ela fala que não existe educação médica
se a gente não tiver um espaço de abertura para erros e acertos e de feedback. Então, é exatamente isso. Enquanto residente que está compartilhando o mesmo cenário com o interno, tá tudo bem ele não saber, mas que bom que a gente pode criar um espaço que a partir de então ele vai aprender. E por último, a gente também precisa repensar, né, tanto os professores, as escolas médicas, as lideranças estudantis, a nossa executiva, em como trazer os alunos de volta para as atividades clínicas do internato. Como que a gente pode fazer com que esse aluno saia da faculdade desenvolvendo um estudo crítico, com um bom referencial teórico, que ele desenvolva as habilidades e competências que a prática médica vai poder dar para ele. Porque não é só estudar pela apostila que a gente vai se tornar um bom médico. E aí, novamente, a necessidade de repensar a residência. Será que a forma de ingresso da residência é realmente o ideal? Será que essa forma de residência não está prejudicando um pouco da prática médica? Para fechar, eu trouxe essa frase, que eu gosto muito e acho que dialoga muito com as questões do currículo oculto que a gente trouxe nas 3 falas, que diz: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, que a gente possa compartilhar uns com os outros as decisões e os medos, as angústias, num caminho de melhorar a nossa educação médica. Queria muito agradecer de novo o convite, para mim é uma honra estar aqui, e quero fechar com a mesma imagem que eu abri os slides hoje. Ao longo dessa semana, vai ser uma semana muito intensa de desenvolver e pensar o futuro da educação médica nesse contexto que a gente está inserido de pandemia, que vem novos desafios. E eu acho que a solução, ela está nessa imagem. A solução, ela está na diversidade, em ter gente de todos os tipos e, principalmente, da gente estar junto e estar compartilhando os problemas e, principalmente, compartilhar as soluções. Muito obrigada. Obrigada a você, Laura, pela sua excelente apresentação, onde você traz alguns pontos nevrálgicos para nós, que é principalmente os cursinhos tirando os acadêmicos dos seus internatos. Eu acho que essa foi assim uma questão muito importante que você colocou, né? E uma outra questão que você colocou, o professor Francisco Arcego também coloca, e o André também coloca, precisamos aumentar as vagas, porque hoje a nossa diferença entre o número de egressos e o número de vagas de residência, né, deixa a desejar. Precisamos ver o que nós vamos fazer. E essas vagas? Que vagas que vamos aumentar? Para quem é essa vaga? Para a necessidade da população ou para o residente que quer fazer uma ou outra especialidade? Quem vai gerenciar isso? São algumas das indagações que vamos ter daqui a pouco. Neste momento agora, vamos chamar a gota da cultura, enquanto a gente reflete um pouquinho sobre as 3 apresentações e aí nós vamos para o debate, ok? Para palpar as intimidades do mundo, é preciso saber que o esplendor da manhã não se abre com faca. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. Por que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? Se o homem que toca de tarde, sua existência num fagote, tem salvação? Que um rio que flui entre 2 jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre 2 lagartos. Como pegar na voz de um peixe? Qual o lado da noite que umedece primeiro? Etc, etc e etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Desencantar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia, uma gravanha ou uma
gravata. Usar algumas palavras que ainda não têm um idioma. Repetir, repetir até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. No Tratado das Grandezas do Ínfimo estava escrito: poesia é quando a tarde está competente para as dálias. É quando ao lado de um pardal o dia dorme antes. Quando o homem faz sua primeira lagartixa. É quando um trevo assume a noite e um sapo engole as auroras. Formigas carregadeiras entram em casa de bunda. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo. Lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Um girassol se apropriou de Deus. Foi em Van Gogh. Para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Hoje, eu desenho o cheiro das árvores. Não tem altura o silêncio das pedras. Ok. Depois do nosso momento Todas de Cultura, né? Voltamos, então, agora para o nosso debate. Nós temos algumas questões, algumas indagações feitas pelo professor Francisco, que eu acho assim, que é muito legal da gente estar repensando. Quais são esses nós que nós temos que desatar para que haja, né, uma promoção e uma integração saudável entre a residência médica e a graduação? Conforme a Laura coloca, nós temos... Eu gostei da sua interpretação, professor Francisco. Conforme a Laura coloca, nós temos um afastamento, né, dos nossos graduandos, inclusive ele se afasta da graduação, ele se afasta do internato, que é onde ele vai adquirir grandes habilidades médicas para poder estar pensando numa residência. Então, quer dizer, eu diminuo a minha inserção dentro do próprio hospital, eu diminuo a minha visibilidade, a minha aquisição de habilidade em prol de realmente estar passando numa residência. Que eu gostaria do Francisco e depois do André colocassem discutissem um pouquinho essa questão. Posso começar? Eu acho que o André comentou bem assim, que os objetivos da graduação e da residência médica são diferentes. Isso eu acho que tem que ficar muito claro. A questão dos cursinhos acaba sendo uma distorção meio que quase que necessária, porque isso acaba criando um sentimento de que se eu não fizer o cursinho, eu vou estar prejudicado em relação aos meus colegas. Então, todo mundo acaba fazendo. Eu digo assim, eu não sou totalmente contra os cursinhos, porque, na verdade, faz com que a gente reflita sobre a nossa capacidade docente de ensinar. E o que os nossos internos comentam aqui, eles dizem assim, olha,
professor, a didática que eles usam é muito melhor, me faz entender o tema de uma maneira mais clara. Então, eu digo assim, puxa vida, então nós, de alguma maneira, vamos ter que usar esse processo para poder ser os melhores preceptores. Mas, de qualquer jeito, só para comentar que o objetivo do cursinho é ensinar a fazer prova. Ele não tem esse viés de formação. Tanto é que saiu um tempo atrás, saiu um artigo muito interessante, eu acho que foi no New York Times, já faz alguns anos, que dizia assim, o meu paciente não é um item de prova, ele é uma pessoa carne e osso com problemas de saúde e que lá pelas tantas, essa habilidade de acertar uma questão de prova não vai resolver o problema dele. Então, é só uma questão assim, da gente entender um pouquinho melhor esse contexto. Então, assim, não demonizar totalmente, mas os cursinhos acabam preenchendo um vazio que muitas vezes nós mesmos, como docentes, criamos para esse tipo de coisa. Para completar um pouquinho a fala, eu gosto pouco dessa ideia de afastamento do graduando, porque parece que é uma opção do graduando se afastar e a gente não lida disso como uma consequência. Eu acho que essa é a consequência de um problema fundo, muito fundo, e que perpassa a universalização da residência. Se a gente não tem vagas para todo mundo, a gente não gera isso. Segundo ponto quais são as nossas residências prioritárias, porque as pessoas não têm que se desacostumar, vou usar um termo ruim, desacostumar, dessa ideia de que a gente tem que optar pela residência que é o melhor para a gente e pensar qual é a residência melhor para a população. Acho que esse debate é extremamente complexo. Estou até fazendo ele de uma maneira bem rasteira aqui, porque necessitaria de mais tempo. Então, acho que esse é o segundo ponto. E aí é universalização com regulação de ampliação. Parece que esses cursinhos ensinam muito, mas eles ensinam a fazer provas, eles não ensinam a ser médico. E aí a gente tem que refletir se é isso que nossas faculdades têm que fazer. E eu espero que não. A didática dos cursinhos é uma didática de assimilação absurda de conteúdo de rodapé que muitas vezes não faz sentido nenhum no meu cotidiano. Eu passei por uma prova de residente recente, 90% das coisas que estavam ali eu não uso para nada no meu cotidiano. Até porque hoje, com a informatização de tudo, a gente consulta. A gente não precisa saber o rodapé. A gente precisa ser crítico, refletir sobre a nossa prática e consultar quando tiver dúvida. A maior habilidade que alguém pode adquirir na graduação é saber a sua limitação e saber pedir ajuda e consultar. Então, acho que passa um pouco por isso aí. Não acho que acho que a gente tem problemas no nosso ensino, mas acho que a gente não melhora se a gente se parecer com um cursinho. A gente se melhora se a gente acabar ou romper com a ideia de que precisa de um cursinho. E isso só se dá, não só com essas políticas públicas mais amplas, mas como toda essa reflexão de para que serve, quem é o médico, como construir a graduação. E pensar também que hoje os cursinhos eles não são obras isoladas, eles já fazem parte dos conglomerados educacionais que estão ditando como as políticas públicas vão ser financiadas. Então, acho que analisar os cursinhos por essa perspectiva também é bastante importante, porque, no fim das contas, volta para o financiamento, a organização, a universalização, como o professor Francisco trouxe, chegou a ser pautada no Mais Médicos. Mais Médicos teve um monte de problema, a gente pode discutir, mas o corporativismo médico entrou de voadora, desculpem o termo, na universalização e na regulação, né? A gente chega no disparate de hoje no Brasil, não saber quantos especialistas tem de cada especialidade. Cada fonte que a gente consultar, eu lembro de uma reunião que fui no Ministério, acho que em 2015, que cada fonte dizia uma quantidade diferente de especialistas. Não faz ideia, a gente não consegue nem pensar política pública porque a gente não tem dado. Então, acho que o cursinho perpassa isso tudo, é muito complexo. Laura, você tem alguma coisa a complementar? Não, concordo com os dois, e eu acho que o que a gente precisa pensar é a questão da prova, né? Com certeza a didática ela é melhor, eles são preparados para isso e fazem com que a gente absorva o máximo nesse menor tempo possível.
E tá tudo bem não ser a mesma didática. É óbvio que a gente tem que melhorar as didáticas e trazer os professores cada vez mais qualificados para passar a educação para a gente. Mas a gente também tem que ser autônomo dentro da nossa educação. Então, se chegar a um ponto que eu não entendi muito bem algum ponto da matéria, alguma coisa nesse sentido, eu preciso ser autônomo de saber buscar o conhecimento e entender. E aí esse é o grande problema do cursinho, e queria fazer esse comentário sobre a didática. E eu acho que um outro ponto que também vale muito a pena da gente pensar é a necessidade da gente repensar a forma de ingresso da residência. Porque tem inúmeros conteúdos que eu não vou usar na minha prática, como o André trouxe, né? Que é rodapé de livro, que eu vou ter acesso a um aplicativo, a minha internet muito fácil, que eu não preciso decorar, e eu estou perdendo o meu tempo com isso, para eu passar numa prova que está dada, enquanto eu estudante, eu vou me submeter a ela, e eu estou perdendo o meu tempo decorando essas coisas, em vez de usufruir do internato e desenvolver esse pensamento crítico e de entender os meus limites. Então, acho que também é um outro tema bem delicado que a gente precisa começar a refletir sobre. Então, eu estava vendo aqui no nosso chat, né? O Pinho e o Caio Alexandre, eles colocam exatamente essa questão. O nosso processo seletivo é indutor deste afastamento. Aí o Caio coloca assim: a prova da residência, da forma como está dada, faz com que algumas das formações sejam focalizadas na prova da residência e não nas demandas da população. Queria também que vocês colocassem, porque como o Arcego colocou, o André colocou, a Laura colocou, o nosso decreto da residência é de 1977. Teve algumas outras adequações, teve o de 2011, 2015, você entendeu? Algumas adequações, mas o que continua é a mesma forma. E a forma de ingresso continua a mesma. Nós não, nesse tempo todo, nesses 40 anos de residência, nós não evoluímos nesse processo seletivo. O que vocês acham dessa questão colocada aqui pelos outras pessoas que estão nos assistindo? Francisco? Olha, não é um processo fácil de discutir. Nós aqui no Sol de Clínicas, inclusive, eliminamos as entrevistas, porque acabava sempre sendo judicializado por uma questão de uma avaliação subjetiva. Mas concordo que a forma de seleção ela ainda é muito, muito complicada. Eu acho que a gente tem espaço para avançar, mas a gente esbarra nessa questão da legislação. E esbarra também numa questão a gente tem que admitir que a medicina no Brasil ela sempre foi elitizada e algumas vezes a gente usa a estrutura das residências para manter essa elitização e favorecer o amigo do amigo, o amigo filho do amigo, etc., que aí torna o processo muito pessoalizado, se a gente abrir demais essa porteira, vamos dizer assim. Então, é um assunto super delicado. O que eu digo, assim, que a gente tem que, talvez, aproveitar esse momento de discutir realmente o ideal seria poder aproveitar esse momento de discutir a residência e a formação médica de maneira mais ampla. Mas eu concordo, assim, apesar de todo o meu otimismo, eu digo assim, não é fácil, nesse momento não é propício para isso, porque a gente tem que discutir o modelo assistencial que nós queremos, qual é o recurso humano para esse modelo assistencial, quais são os interesses envolvidos nas questões de saúde, de financiamento e tal. E eu não vejo o país, como nação, imbuída desse espírito. Na Índia, ainda a gente tem que admitir que passamos um período de polarização política com reflexos graves nas relações interpessoais. A gente vai demorar um tempinho até superar tudo isso. Espero que sim, e a gente consegue isso com liderança, que eu, infelizmente, não temos neste momento, do meu ponto de vista. André? Acho que, primeiro, total concordância. O momento que a gente vive é um momento de se entrincheirar. Estabelecer nossa trincheira, fazer a nossa marcação e dizer, para trás, não. Não sei se a gente vai conseguir ir para frente agora.
Então, se entrincheirar, formular, produzir, se qualificar, porque também a gente não pode ficar entrincheirado tomando porrada, a gente tem que se entrincheirar e começar a pensar como avançar daqui no futuro. E acho que essa questão do cursinho, acho que tem duas questões principais. A gente só vai conseguir romper com essas questões da prova, do acesso à residência, quando a gente formular o que são as residências. O que a gente propõe que elas sejam hoje no país. Elas são uma política pública de formação de especialista para as necessidades da sociedade? É isso que a gente, enquanto coletivo, enquanto sociedade, enquanto Brasil, defende? Aí a gente pode passar para um segundo momento, que é, precisa de prova? Universalizamos? Enquanto a gente não consegue fazer isso, é óbvio que a gente pode, dentro dos modelos que a gente tem, tentar qualificar o processo de seleção, mas entender que mesmo todo tipo de qualificação ele vai ser um limitador. Acho que a gente tem algumas experiências de processos de seleção um pouco mais qualificados, OICE, no processo seletivo para residência, o próprio fato de pensar pedagogicamente as questões da residência, com o que é mais relevante, com o que é relevante, inclusive, para a formação. Algumas provas hoje no Brasil já trazem propostas de questões relacionadas ao que é mais prevalente daquela região, ao que, de fato, o profissional vai ter contato na sua prática, no hospital que vai atender. Mas eu acho que isso são questões de aprimoramento para um modelo que eu não sei nem se é o modelo ideal. Acho que o que a gente vai precisar é pensar isso, assim, enquanto a gente está formulando aqui entrincheirado, pensar as residências são uma política pública nacional extremamente importante. Como a gente espera que elas induzam a formação dos especialistas, promovam a interiorização, organizem o sistema de saúde no país. E pensando nisso dialeticamente, porque o sistema de saúde organiza a residência e o sistema de saúde. Laura? Esqueci de ligar o microfone. Isso acontece. Com os dois, assim. E acho que quando a gente pensa em repensar a prova e o modelo de processo seletivo, necessariamente passa sobre a universalização das vagas, que o André trouxe isso. Um dado que chama muita atenção é esses 40% das vagas ociosas. E elas não são 40% distribuídas igualmente nas especialidades. Algumas especialidades continuam sendo muito concorridas, enquanto outras especialidades a gente tem vaga sobrando. E aí, vai a pergunta, de repente, a vocação de todo mundo foi exatamente nessas mesmas especialidades? E como que a gente consegue distribuir essas questões de universalizar as vagas de uma forma que seja de acordo com a necessidade da população e que os estudantes, os recém-formados, consigam se encaixar nisso? Que política pública que a gente vai promover para incentivar essas pessoas para virem para essas vagas ociosas? E aí, uma outra pergunta que eu quero jogar para todo mundo é que, se a gente está falando que os cursinhos não ensinam a ser médico, ensinam a fazer prova, e se a prova, em teoria, é para a gente rastrear, os bons médicos, os que sabem, eu acho que a gente tem um paradoxo muito grande aí. Laura, travou? Ok? Laura, a sua reflexão vem junto com a reflexão que eu estou aqui vendo aqui no chat, aonde diz, para um processo seletivo, para eu poder realmente ver quem é o melhor, eu tenho que lançar mão de vários tipos de avaliação. E hoje, o que praticamente nós temos, salvo uma ou outra instituições, a gente tem algumas provas práticas, mas é uma avaliação única e teórica, o que faz com que eu penso que faz com que haja essa questão dessa procura tão grande por como aprender a fazer as provas, porque ele sabe que ele vai ser avaliado somente por uma prova. Ele não vai ser, não tem aquela avaliação global, não tem avaliação das habilidades que ele possa ter adquirido durante o curso de formação. Nós não temos uma avaliação de como é que foi o desempenho dele dentro desse curso. Então, assim, eu gostaria também de ouvir os nossos debatedores da mesa sobre
essa questão, o que eles pensam. Será que não está no momento de realmente nós repensarmos? Talvez a prova teórica seja a prova mais fácil para um processo seletivo, mas será que não está na hora de nós repensarmos como é fazer essa seleção para termos realmente os melhores residentes? Porque quem sabe ditar uma receita de um bolo não é aquele que sabe fazer um bolo gostoso. A questão toda a gente ainda tem muito forte a questão das provas como um processo de punitivo. O aluno de medicina já ouviu falar, a gente já ouviu falar nisso no próprio COBEM, ele vira especialista em prova, passou por um processo super complicado que é do vestibular, e desde o primeiro ano ele faz prova, quantas provas por semestre ele acaba fazendo? Inúmeras, ele é um especialista. Além disso, tem a questão da prova do progresso, que tem sido instituído. Então, eu gosto de pensar a questão das avaliações como um processo formativo, entender o que não está bem e tentar justamente corrigir os rumos durante esse período. E por isso que eu acho que faz muito sentido ter um processo formativo de avaliação que seja único e que desemboque na residência como uma coisa muito natural. Obviamente, a gente sempre vai ter especialidades que vão ser mais disputadas. Bom, aí a gente vai ter que pensar em outra forma de também trabalhar com isso. Mas a prova não é uma punição de passar ou rodar e tal. Isso que a gente vai ter que... É uma mudança de cultura, de como encarar o processo avaliativo ao longo do curso e para a formação, para ingresso na residência também. Eu fico pensando, assim, repensar como fazer essa seleção. Eu acho que eu concordo com o professor Arcego, no sentido de que, primeiro, não dá para a gente encarar a avaliação, seja ela em qual momento for, como um processo punitivo, terminal, chegar no fim de 6 anos e falar para o cara, você não é o melhor. Eu já não gosto de trabalhar com essa ideia de quem é o melhor. O que a gente faz com todos os outros que não foram os melhores e não passaram? Coloca eles nas UPAs, nas clínicas da família, promovendo saúde para o SUS? Então, os não melhores, eles vão para onde? Então, acho que a gente precisa valorizar, dentro desse processo de avaliação formativa, não só o aluno que é 10, 10, 10, 10, mas o aluno que foi 2 e agora é 10. A melhora dele é substancial e precisa ser levada em conta. O processo de aprendizado dele é muito importante. E essa questão das avaliações, e aí um tema em si, a avaliação é outra coisa que ela perpassa N coisas, assim... Em que momento o aluno foi avaliado, qual a condição que ele vive, qual a assistência e permanência que ele tem para estar estudando. Você quer que o cara que mora, que hoje é a realidade depois da ampliação do sistema de cotas, o cara que pega 3, 4 horas de ônibus tem o mesmo desempenho que o cara que vai de Uber pago pelos pais nas escolas de medicina? Nenhuma crítica a nenhum dos dois, mas são realidades distintas e que muitas vezes nessas avaliações elas não estão estampadas ali. Como é que a gente lida com todo esse processo? Eu não sei se as provas de residência têm só que selecionar os melhores, os gabaritados para ir para essas especialidades. Eu ainda não consigo vislumbrar ainda com qualidade um melhor processo de seleção. Acho que a gente teve N tentativas. A BEM, por exemplo, traz o teste de progresso ao longo da sua história aí como uma opção de avaliação, mas que ela coloca que não é uma opção ranqueadora, porque a gente precisa pensar nas questões dos rankings, da competição. Teve a ANASEM, que foi uma proposta das diretrizes das DCNs de 2014, que tinha um pouco dessa perspectiva de avaliar o progresso ao longo da formação, mas que morreu antes de nascer, praticamente. Já estava condenada ao fracasso com tudo que aconteceu na nossa política nacional a partir de 2015, 2016. Então, assim, eu confesso que eu não tenho uma resposta. Eu acho que nenhum de nós aqui vai ter, porque são N questões que atravessam. Mas eu não gosto da ideia de... Então, a prova tem que selecionar os melhores vão ser os especialistas, porque isso corrobora com uma ideia que a gente rompe, que tenta o tempo todo da meritocracia, da hierarquização, que a gente percebe que não é o melhor para a nossa graduação, para os nossos residentes. Então, como avaliar ao longo do curso, percebendo as potências desse residente, entendendo as diferenças desse residente, desse graduando, entendendo as diferenças e as realidades sociais diferentes dessas pessoas,
focando no desenvolvimento da pessoa e não no seu resultado. Acho que é um pouco da pergunta que eu gostaria de fazer e que eu não tenho todas as respostas hoje na mão. Acho que ninguém tem, André. Acho que ainda ninguém tem. Laura, tem alguma consideração em relação? Com os dois. E eu acho que a sua pergunta, né, se é o momento da gente repensar como fazer a seleção, na minha cabeça, como ideal, e eu sei que a gente está muito longe dessa realidade, o ideal é a gente não ter que fazer essa seleção. É a gente ter vaga para todo mundo e essas estarem bem distribuídas não só de acordo com as especialidades, mas de acordo com a nossa distribuição regional. Não adianta a gente concentrar essas vagas onde está hoje, eixo São Paulo-Rio. Então, a gente precisa trabalhar com que a gente tenha essas vagas proporcionais ao longo de todo o Brasil. E eu acho que o caminho para a gente começar a repensar essa seleção é através da universalização das vagas. Então, diminuindo um pouco esse contexto que a gente se inseriu, né? De muitos médicos formando, não tendo residência para todo mundo, e a gente aumentando esse nível de competição, e aí vai dar origem a tudo que a gente já discutiu. Ok. Dentro do chat, a gente não tem mais perguntas, mas várias avaliações boas das apresentações do professor Arcego, da Laura, do André. Se alguém tem mais alguma consideração, professor Francisco, suas últimas considerações, ou se alguém mais no chat tiver mais alguma pergunta, a gente pode estar colocando, né? Ou então, professor Arcego, suas considerações finais. A consideração final é só para a gente não desistir, né? Eu gostei do... Estou com o André, eu acho que o André está correto, a gente tem que pensar estrategicamente o momento que a gente está, não sucumbir. Eu acho que a gente tem que ser... Eu sempre penso que a gente tem que usar essa capacidade criativa que a gente tem e superar isso de uma maneira positiva. E a única coisa que eu sempre penso assim, toda essa... Eu sempre me lembro do professor Henrique, que é o coordenador do Faimer Brasil, que foi reitor da Universidade Federal do Ceará. Ele sempre dizia assim, a capacitação da educação médica, ela tem a ver com a nossa população. Nós queremos melhores médicos para tratar melhor a população. Isso, para mim, se tornou cristalinamente claro. A educação médica não é um processo individual, ele tem que ser visto como um processo coletivo. Muito obrigado a todos. Então, foi um prazer, André e Laura, e te reencontrar, Magali. Abração. Prazer foi nosso. André, suas considerações finais? Só agradecer o espaço, a possibilidade de discussão. Acho que mesmo quando a gente fica mais triste, a gente olha pela janela e vê o cenário lá fora, ter essa possibilidade do encontro, da troca, nesses espaços do COBEM ou em outros espaços políticos que a gente permeia, trazem um acalento para o coração, ouvir colegas que pensam parecido, expondo e saber que a gente tem parcerias em todos os lugares desse Brasil. A gente só precisa se organizar direitinho, que às vezes a gente não se conhece, mas que a gente tem muitos parceiros que pensam, acho que a linha por aí, a formação nas necessidades da população. E lembrar das nossas utopias, do nosso não lugar, o lugar que a gente vai construir ainda. E a gente tem como construir. Já construímos muita coisa. Eu sou novinho, né? Já construí pouquinho, mas muitos que vieram antes construíram para a gente estar aqui. Então, acho que é um pouco disso. Agradecer a todo mundo. Obrigado para os 29 que resistiram até o fim aqui. Laura? Eu queria agradecer de novo o convite, né? Para mim é uma alegria sempre estar nesse espaço. Acho que esse COBEM à distância, né? No início eu estava um pouco até chué, porque é muito bom esses encontros de corredor e essas trocas e conhecer pessoa que pensa um pouco como a gente, mas eu acho que mesmo à distância o COBEM está cumprindo esse papel, assim. E quando eu recebi o convite, eu fiquei, meu Deus, que tema difícil, por onde a gente vai falar, né? Como que a gente consegue fazer essa integração entre a residência e a graduação? E eu acho que a conclusão que a gente tem que sair daqui é que realmente é um tema muito difícil, um tema muito complexo, tem diversas nuances, mas que sim, embora a gente ainda tenha muito que caminhar, a gente já caminhou bastante. Eu acho que se nós olharmos
desde os programas mais médicos, a questão do acesso ao curso de medicina, a gente tem muitos ganhos, sim, muitos ganhos dentro dos projetos pedagógicos, principalmente no que diz respeito à graduação, e saber que a gente precisa olhar para trás, ver o que a gente já conquistou, segurar eles, que nem o André trouxe, e vamos olhar para frente e caminhar para cada vez mais a gente ter uma educação médica de qualidade que seja voltada para as reais necessidades da população. Muito obrigada, gente. Gente, eu agradeço a todos vocês, a vocês que estavam aqui junto com a gente, uma salva de palmas para todos nós, você entendeu? Pelo espaço, pela discussão. Agradeço mais uma vez a organização do COBEM por esse espaço para a gente estar discutindo residência médica e graduação, os desafios, né, para promover uma integração saudável. E, mais uma vez, boa noite a todos. Nós fomos dentro do nosso limite, às 18 horas, estamos dentro do nosso tempo. Agradeço a todos os palestrantes, foi excelente, tá? E temos aqui, né, no nosso chat vários elogios a todos os palestrantes e a nossa mesa como um todo. Muito obrigado. Agora vamos ficar mais uma vez com a gota de cultura para o encerramento da nossa mesa. Agradeço a todos. Quem faz um poema, abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela, abafada, esse ar que entra por ela. Por isso que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um afogado.